Olá você, tudo bem? De todas as plantas que existem na natureza, o grupo mais evoluído é o das plantas angiospermas. Elas são responsáveis pela produção de todos os alimentos que são consumidos nas relações alimentares. E a nossa aula de hoje, para completar os estudos de grupos vegetais, é exatamente sobre essas plantas maravilhosas que, além de embelezar o nosso planeta, ainda são os nossos principais produtores. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Ainda não é inscrito? Se inscreva, aulas toda semana com materiais para download na descrição de todos os vídeos. Após a vinheta, estudo das angiospermas com você. Vem comigo! Ok, pessoal, vamos lá iniciar a nossa aula Estudo das Angiospermas, parte 1. Parte 1, professor? Sim, eu dividi a aula de angiospermas, assim como fiz na aula de gimnospermas, tá? Em duas partes. A parte onde nós analisamos as características gerais dessas plantas e a segunda parte onde nós vamos nos deter especificamente ao aspecto reprodutivo, porque tem muitos detalhes a analisar. Tá certo? Antes de iniciarmos a aula, gostaria de agradecer a vocês os comentários que estão sendo feitos nos nossos vídeos, no nosso canal, os likes que estão sendo deixados por vocês. Agradeço muitíssimo, isso nos incentiva muito a continuar o trabalho. Ok, pessoal? Vamos então ao estudo das plantas angiospermas que fazem parte do filo Anthophyta. As angiospermas são plantas antófitas. E a primeira coisa que a gente vai analisar são as considerações gerais deste grupo. São plantas cormófitas, tá? Que apresentam raiz, caule e folha muito bem desenvolvido. A partir das pteridófitas, raiz, caule e folha já são considerados órgãos verdadeiros. São plantas também vasculares, apresentam vasos condutores de seiva, sendo, portanto, plantas traqueófitas. São hidroindependentes, independem da água para o processo de fecundação por causa do tubo polínico. O tubo polínico, tanto nas plantas angiospermas como nas plantas gimnospermas. Se você ainda não viu a aula de gimnospermas, volte lá no canal, assista a aula para que você tenha um conhecimento completo sobre esse grupo de plantas que é considerado o grupo mais evoluído das plantas dentro da botânica. E o tubo polínico tem a função de transportar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino no processo de reprodução, no mecanismo fecundativo nesses vegetais. E, por apresentarem o tubo polínico, assim como nas gimnospermas, as angiospermas são plantas sinfonógamas, que tem o sifão, que tem o tubo polínico, essa estrutura importantíssima para essas plantas que as tornou, né, independentes da água para o processo de fecundação. Assim como as gimnospermas, são plantas também produtoras de semente. Consequentemente, são plantas espermatófitas. A semente resulta do óvulo fecundado e desenvolvido, ok? Quando o gameta, então, ele encontra a oosfera e realiza o processo de fecundação. São plantas fanerógamas, ok? Assim também como nas gimnospermas, só que aqui, tá? Fanerógama significa órgão sexual visível, então a estrutura reprodutiva das angiospermas ela é macro, ela é visível, assim como nas gimnospermas, que também é macro, que também é visível, só que nas gimnospermas, lembre, chama-se estróbilo, e aqui nas angiospermas chama-se de flor. Por que flor, Billy Paul? Porque a estrutura ela é atrativa, né? A estrutura ela é bonita, a estrutura ela é vistosa, ela é cheia de requisitos, né, que a torna muito atraente para agentes polinizadores bióticos, coisa que não acontece nas plantas gimnospermas, que a polinização é feita exclusivamente pelo vento. Está aí uma diferença marcante já estrutural entre gimnospermas e entre as
angiospermas, tá? Outra diferença marcante também é que as angiospermas produzem fruto. As gimnospermas têm semente nua, porque ela não está dentro dessa estrutura que nós chamamos de fruto, e o fruto é o resultante do ovário fecundado e desenvolvido. Ovário este que existe nas angiospermas, o termo angio vem exatamente de urna, tá? Essa urna representa o fruto, onde dentro desse fruto encontram-se as sementes, tá? Mas o fruto resulta do ovário fecundado e desenvolvido. Essa estrutura não se apresenta nas plantas gimnospermas. Elas têm apenas óvulo, mas não apresentam o ovário, por isso que elas não são plantas frutíferas, ok? O esporófito, ele é 2N, como todo esporófito da planta é, representa a fase duradoura, entendido? A partir de pteridófitas, todo o esporófito corresponde à planta propriamente dita. Temos também o gametófito, um gametófito haploide. O gametófito masculino é o grão de pólen, quando jovem, tubo polínico, quando maduro, e o feminino é o saco embrionário. Nenhuma diferença clássica ou marcante com relação às gimnospermas, que se restringe também a isso. Nós sabemos que ao longo da evolução das plantas, o gametófito ele regride e o esporófito ele progride. Então, nas plantas gimnospermas e angiospermas, o gametófito é reduzido a apenas o grão de pólen quando jovem, tubo polínico quando maduro, estamos falando aqui de gametófito masculino, tá? E o feminino, o saco embrionário, que é a estrutura que está dentro do óvulo e que contém o gameta feminino propriamente dito, que corresponde à oosfera. Beleza, pessoal? Aí, importante sobre angiospermas são as suas classes monocotiledôneas e eudicotiledôneas, tá? Professor Biripou, como diferenciamos as monocotiledôneas das plantas eudicotiledôneas? É sobre isso que nós vamos conversar agora. Temos aqui um quadro bem explicativo sobre isso, tá? Onde nós alencamos exatamente as diferenças que existem entre esses grupos vegetais. Estrutura, semente. Tá? Monocotiledôneas têm um cotilédone por semente. As eudicotiledôneas têm 2 cotilédones por semente. Raiz é do tipo fasciculada ou em cabeleira. Não existe uma raiz principal. Todas as raízes têm praticamente suas mesmas dimensões, as mesmas dimensões. Quando se agrupam, parece uma estrutura em cabeleira, chama-se raiz fasciculada. A raiz da eudicotiledônia não, ela é axial ou pivotante. Ela tem uma raiz principal e desta raiz principal partem raízes secundárias, ok? As folhas também diferem no seu sistema, tá? No seu sistema de nervuras. O que são as nervuras da folha, professor Biripou? São feixes de vasos condutores liberolenhosos. Passa pelas nervuras das folhas, tanto o vaso condutor de seiva bruta, como o vaso condutor de seiva elaborada. Só que a disposição dessas nervuras é classificada como paralelinérvia nas plantas monocotiledôneas e peninérvia nas plantas eudicotiledôneas. A flor, ela é trímera, geralmente nas monocotiledôneas, tetrâmera ou pentâmera nas eudicotiledôneas. O que isso quer dizer, professor Biripou? Trímera, 3 pétalas, tetrâmera, 4, pentâmera, 5. É exatamente o número de pétalas que a flor tende a apresentar nas diferentes plantas, seja ela uma monocotiledônea, seja ela uma eudicotiledônea. A disposição dos vasos condutores de seiva no caule, nas monocotiledôneas eles são difusos, eles são espalhados pela estrutura caulinar, mas nas plantas eudicotiledôneas eles são bem estruturados, eles são bem arranjados, formando uma estrutura em anel. Vamos ver como se apresenta isso? Vamos lá. Então, começando pela semente, ok? Monocotiledôneas, um cotilédone por semente. A semente mais clássica sobre isso, a mais comentada, é exatamente o milho. Tá aqui o milho. A eudicotiledônea tem 2 cotilédones. Tá aqui
O exemplo mais clássico é exatamente o feijão, é o que mais cai em prova, é o que mais é badalado quando você estuda sobre a diferença entre os cotilédones das sementes das plantas monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Só um detalhe importante sobre essa estrutura, tá certo? Aqui, ó, aonde eu estou passando o mouse aqui, você tem o endosperma. O endosperma é o tecido de nutrição. É ele quem contém a reserva nutritiva que serve para nutrir esse embrião nas fases iniciais de sua germinação, nas fases iniciais do seu desenvolvimento, tá? Período em que ele ainda não consegue realizar o processo de fotossíntese, tá certo? E aqui você tem exatamente o cotilédone, tá aqui ele, ó. O cotilédone está aqui, tá? Esse cotilédone fica entre o embrião que está aqui, tá? Aliás, exatamente. E o endosperma, tá? Que está aqui, que é a reserva nutritiva. E, por analogia, podemos dizer que essa estrutura aqui, o cotilédone, funciona como se fosse um cordão umbilical, transferindo então as reservas nutritivas do endosperma para o embrião. Nas plantas eudicotiledôneas, nas sementes das eudicotiledôneas, esse endosperma é um pouco mais reduzido, tá certo? Essa área aqui. Então o próprio cotilédone, tá, é quem faz a transferência de nutrientes para o embrião contido na semente. Aqui alguns exemplos, tá, de plantas monocotiledôneas, ó, capim, arroz, trigo, milho, cana-de-açúcar, cebola, alho, bromélias, orquídeas, bananeira. Professor Billy Paul, o senhor deu um destaque aí na bananeira. Eu vou te explicar por que do destaque. Eudicotiledônea, feijão, café, soja, ervilha, pau-brasil, roseira, morango, macieira, algodoeira, amendoim, girassol e por aí vai. Entendido? E sobre a bananeira, é isso aqui que eu quero mostrar para você, esse fato aqui importante. A banana que nós consumimos é essa banana aqui, né? Diariamente na nossa casa. É uma das frutas das angiospermas mais consumidas, até pelas classes menos favorecidas, né? Que tem recursos financeiros menores. Tá? É uma fruta, é uma estrutura, tá, frutífera que é fácil de você obter, tá? Que é a banana. Mas a banana que nós consumimos é uma banana denominada de banana partenocárpica. Tá? E o que é um fruto partenocárpico? É um fruto que não tem semente. Tá? Essa banana aqui que nós utilizamos, tá, é a banana partenocárpica, isso que ele chama de banana moderna. A banana partenocárpica não tem sementes, porque ela se desenvolve de um processo chamado de partenocarpia. Aí você pergunta, professor Billy Paul, o que é a partenocarpia? Tá? É quando você tem o desenvolvimento de um fruto sem que o óvulo tenha sido fecundado. O ovário do fruto, né, que é a estrutura que dá origem ao fruto, se desenvolve, tá? Mas esse ovário não foi fecundado, não teve fecundação do óvulo. Nessa situação, desenvolve-se então uma estrutura frutífera que não terá no seu interior as sementes. Mas é diferente da banana selvagem. A banana selvagem tem semente no seu interior. Mas eu pergunto para você, o que é mais interessante de comer? É essa banana aqui? Olha só a quantidade de sementes que tem dentro dela aqui. Ou esta banana aqui? É muito mais interessante. Então, o que fizemos, né? Em termos de agricultura? Privilegiamos, então, o cultivo das plantas sem sementes da banana partenocárpica. E aí está o resultado. Mas se você pegar numa prova, como eu já peguei, tá? Existe banana com semente? Tem. A banana selvagem tem, ela é fecundada normalmente e desenvolve a semente. Legal? Continuando, raiz. Raiz de monocotiledônea é a raiz fasciculada, ou uma raiz onde não tem um eixo principal. Todas as raízes, elas praticamente se equivalem, ok? Formando uma cabeleira, tá? A eudicotiledônea não, tem uma raiz principal, tá vendo aqui, ó? Essa raiz principal, ela se destaca em relação às demais. E dessa raiz principal partem as raízes secundárias. E das raízes secundárias podem partir até raízes terciárias, ok? Então essa é a diferença clássica entre a raiz da monocotiledônea e a raiz da eudicotiledônea. Temos também o que? A folha, não é isso? Como se dispõem os feixes liberolenhosos, as nervuras
nas folhas dessas plantas. Então você está vendo aqui, ó, a nervura, né, na disposição paralelinérvia, elas percorrem a folha, ó, no sentido longitudinal da folha, mas isso aqui é clássico da planta que é monocotiledônea. A planta eudicotiledônea, peninérvia, você observa que ela tem um eixo principal aqui, tá? Nessa região aqui eu tenho o pecíolo. Falaremos melhor em detalhes isso quando estudarmos folha, na parte de organologia vegetal. E você vê que esse eixo aqui, dessa nervura central, partem nervuras laterais, ok? Pelo limbo da folha, o limbo que é a estrutura laminar da folha. Então você percebe claramente que há uma diferença, tá? Uma diferença bastante forte entre a disposição das nervuras, tá certo? Na folha da monocotiledônea, apresentando nervura na disposição paralelinérvia, e nas eudicotiledôneas, apresentando nervura na disposição peninérvia. Ok? Flor. Flor, o que é que acontece? Número de pétalas. Trímera, 3 pétalas. Tetrâmera ou pentâmera, 5. 3 pétalas comum nas plantas monocotiledôneas, 4, 5 pétalas comum nas plantas eudicotiledôneas, principalmente as pentâmeras de 5 pétalas. Ok? Tá certo? Aqui a gente tem ao vivo isso, mostrando a flor para você, uma foto mostrando a flor ao vivo. Aqui também, ó, tá vendo aqui, ó, flor trímera e a flor pentâmera. E a outra consideração estrutural é sobre a disposição dos vasos condutores de seiva, que é difuso nas plantas monocotiledôneas, ó, tá aqui, tá vendo aí, ó, dá para você ver, feixes vasculares desorganizados, tá? Tendo o floema periférico e o xilema central. E aqui na eudicotiledônea você vê que o arranjo do sistema de condução de seiva ele é muito mais organizado, formando um anel circular, tá? Feixes vasculares organizados, floema periférico, xilema central. A disposição dos vasos é a mesma entre periferia e região central nas mesmas plantas, só que uma tem um arranjo bem mais organizado, é o caso das eudicotiledôneas, e a outra tem um arranjo bem difuso. Então essas são as características clássicas diferenciais das angiospermas nas suas diferentes classes, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Ok? Muito bem. Continuando aí, vamos falar um pouco sobre reprodução. Vamos dar uma iniciada na questão da reprodução. E vamos analisar exatamente o que? A estrutura de reprodução dessas plantas, que são as flores. Nas gimnospermas chamam-se estróbilos e nas angiospermas chamam-se de flor. E é uma estrutura vistosa, é uma estrutura atraente. Flor tem 4 coisas principais sobre flor. Tá? São os verticilos florais. 2 verticilos de proteção e atração e 2 verticilos relacionados à reprodução das plantas angiospermas. Tá certo? As flores das angiospermas, elas são presas aos ramos caulinares através dessa estrutura que você está vendo aqui embaixo, que é chamada de pedúnculo. Na região superior do pedúnculo tem uma dilatação que é chamada de receptáculo. Em cima desse receptáculo eu encontro os verticilos florais. Primeiro verticilo floral é o cálice, que é esse aqui, geralmente verde, constituído por folhas especiais chamadas de sépalas, tá certo? E o conjunto dessas sépalas aí, o arranjo, é o que vai formar o que nós chamamos de cálice. Dentro desse cálice eu vou encontrar as pétalas, que em conjunto constituem o verticilo de atração e também de proteção, tá? Que é chamado de corola. Cálice é o conjunto de sépalas, corola é o conjunto de pétalas. Pétalas geralmente coloridas, pétalas geralmente vistosas, exatamente com a finalidade de atrair os agentes polinizadores bióticos, agentes polinizadores vivos. E aí encontramos os outros 2 verticilos relacionados à reprodução, o androceu, masculino, e o gineceu, feminino. O androceu ele é formado pelo conjunto de estames.
Cada estruturinha dessa onde eu estou passando o mouse aqui é um estame. O conjunto de todos esses estames formam a parte masculina da flor, que nós chamamos de androceu. Entendido? Um estame, tá aqui, ó, que é a estrutura completa, se divide em filete, que é essa hastezinha aqui, e na ponta dessa haste eu vou encontrar a antera. Dentro dessa antera estão as estruturas reprodutivas masculinas, tá, da flor, ok? Aqui, o que é que eu tenho? Aqui no meio, aqui no meio eu tenho essa estrutura aqui, que é representado pelo pistilo ou carpelo. Tem as folhas carpelares. São folhas modificadas que constituem o gineceu, que é a estrutura feminina da flor. Esse gineceu tem uma parte superior, ok? Que é isso aqui, chamado de estigma. Tá? O estigma ele é bem plumoso, exatamente para facilitar o aprisionamento dos grãos de pólen que batem nele, tá? Trazido por agentes polinizadores para essas flores. Abaixo aqui do estigma eu vou encontrar o estilete, por onde vai descer o tubo polínico, e aqui dentro, né, nesse centro aqui, no interior do cálice, eu vou encontrar exatamente o que nós chamamos de ovário. Dentro do ovário eu vou encontrar o saco embrionário, tá? Eu vou encontrar, aliás, o óvulo, tá aqui, ó, essas estruturas são óvulos. Dentro do óvulo eu vou encontrar o saco embrionário, onde está o gameta feminino propriamente dito. Coisa que iremos estudar detalhadamente na parte 2 do estudo de angiospermas, quando falarmos sobre ciclo reprodutivo em 3 etapas. Quais são as 3 etapas, professor? Primeiro, o androceu, onde nós vamos entender a formação do grão de pólen, a sua germinação. 2, o gineceu, tá? A gente vai entender a formação da estrutura do óvulo, saco embrionário, tá? E o processo de fecundação, que difere consideravelmente da fecundação nas gimnospermas, que nós já vimos o assunto de gimnospermas, já tivemos a aula de gimnospermas, tá? E lá a fecundação é simples, aqui nas angiospermas a fecundação ela é dupla, ok? Para encerrar, uma última coisa, a gente fala muito o quê? Polinização, né? Transferência de grão de pólen de uma flor para outra, ou da mesma flor. Muito bem, polinização, olha só, polinização, transferência de pólen da antera até o estigma. Nas gimnospermas, somente pelo vento, mas aqui, tá? Nas angiospermas, nós temos 3 tipos básicos de polinização. A polinização entomófila, que é feita por insetos, a polinização ornitófila, que é feita por aves, a polinização quiropterófila, que é feita por morcegos, ok? Que são os principais agentes bióticos que atuam como polinizadores nessas plantas. Polinização esta que pode ocorrer por autopolinização, pode ocorrer por polinização cruzada, entendido? Falaremos um pouco mais sobre isso quando estudarmos os aspectos reprodutivos dessas plantas, tá? No estudo de angiospermas, parte 2. Para não ficar muito longa a nossa videoaula, vamos parar por aqui, tá? E eu encontro vocês lá do outro lado na aula de angiospermas, parte 2. Gostou da aula? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário e nos encontramos nas próximas aulas. Até lá!